Uhum. Será que você vai gráfico com o agregado? Bem-vindos à quinta e última sessão de Brainstorming em Analítica Urbana. Estamos aqui no Portugal Smart Cities Summit, no Centro de Congressos de Lisboa, no stand da Nova Cidade e do projeto Urban Co-Creation Data Lab. Nesta sessão vamos falar sobre emergência. Como se pode prever a necessidade de intervenção dos serviços de emergência, visando garantir um tempo de resposta que seja inferior a 5 minutos. Para nos falar deste tema, tenho mais uma vez comigo o Pedro Sarmento, ele é investigador, e o Marcelo Mota, Data Scientist da Nova Cidade, Laboratório de Analítica Urbana da Nova IMS. Olá, boa tarde, obrigado. Olá a todos, boa tarde. Este é o quinto e último webinar desta sessão relacionada com o projeto Urban Co-Creation Data Lab. Este caso de uso não foi feito no âmbito deste projeto, foi feito no âmbito de outro projeto com a Câmara de Lisboa, o LX Analytics Hub. E neste projeto pretendemos responder a duas grandes questões. Por um lado, perceber qual é que era a probabilidade para haver alguma ocorrência de emergência num determinado local da cidade com um dia de antecedência, e perceber como é que os bombeiros chegariam a esses locais, se conseguiriam chegar até 5 minutos ou entre 5 e 10 minutos também. Tivemos acesso ao histórico das ocorrências do Regimento Sabador de Bombeiros de Lisboa, cerca de 65 mil ocorrências entre 2013 e 2018. Podem ver nesta imagem a sua distribuição espacial pela cidade. Utilizámos para dados de treino e para variáveis explicativas, dados da demografia, basicamente foram os dados dos censos que utilizámos. Dados fornecidos pelo IPMA, das 3 estações meteorológicas da cidade de Lisboa, com informação sobre a temperatura, precipitação, umidade, velocidade do vento, direção do vento e a radiação solar. E utilizámos também posteriormente, não para a modelação, mas para fazer uma simulação, a informação da contagem de pessoas ligadas à rede móvel da Altice, às antenas da rede móvel da Altice. Os dados das ocorrências foram, como esta informação dos censos, que já estava agregada, obviamente, aos blocos dos censos, as ocorrências foram agregadas a estes blocos, para além de que foi também calculada a distância de cada um destes blocos à estação meteorológica mais próxima, e desta forma atribuímos os valores das variáveis meteorológicas a cada uma destas suas subsecções de acordo com a sua proximidade às estações meteorológicas do IPMA. Para a modelação, recolhemos uma amostra de 100 blocos dos censos, ou seja, o que mesmo assim resultou em cerca de 5 milhões de registros. Dividimos esta amostra em treino e teste, com 70% para treino e 30% para teste. E testámos também aqui algumas metodologias para lidar com os dados imbalanceados, nomeadamente a amostragem aleatória. Aqui não utilizámos nenhum método para lidar com o imbalanceamento, mas depois usámos o Random Oversampling, o SMOT, o Random Undersampling e o Near Miss. Como modelos, utilizámos a regressão logística, árvores de decisão e Random Forest. Aqui temos os principais resultados, e a Random Forest foi o que conseguimos obter um melhor resultado, nomeadamente com um recall de 0.67 e com uma accuracy de 0.70, para um rácio da amostra de 0.9. Agora gostaria de passar para a simulação que fizemos, ou seja, nós, depois de corrermos o modelo, fomos testar
ou seja, como usámos um histórico de 2013 a 2018 e fomos testar para um dia em específico de 2019, para ver como é que o modelo se comportou e como é que previu um exemplo real que aconteceu com as condições que aconteceram no dia 3 de setembro de 2019 às 9 da manhã. Só um momento. Ok. Julgo que já estejam a ver. Aqui neste mapa o que podem ver são as ocorrências previstas para aquela hora em específico, às 9 da manhã para dia 3 de setembro de 2019. As zonas mais a vermelho são as zonas onde há maior probabilidade de ocorrência e as zonas mais claras onde há menor probabilidade de ocorrência ao nível dos blocos dos censos. Foi-nos transmitido pelo Regimento Sapador de Bombeiros que, para além de perceber os locais onde haveria uma maior probabilidade, era importante também perceber onde é que estariam as pessoas, porque isso, de certa forma, vai aumentar o índice de risco para um determinado local, ou seja, onde há mais pessoas, supostamente haverá também um maior índice e um maior risco para a população. Esses dados foram interpolados através dos dados das antenas da Altice e obtivemos esta superfície ao nível da subsecção estatística, em que as zonas de azul mais escuras são as zonas onde há mais população e as zonas mais claras são as zonas onde há menos população. Como vos tinha dito, calculámos o índice de risco baseado na probabilidade de haver uma ocorrência e nesta distribuição da população e obtivemos aqui este mapa em que estão representados os sítios onde há um índice de risco superior a 20%. Ou seja, e cada uma destas barras representa o centroide de uma subseção estatística. As barras mais altas e mais escuras representam as zonas onde há um maior índice de risco. Depois fomos tentar perceber, ok, então já sabemos os sítios onde há um maior índice de risco, então vamos tentar perceber, a partir dos quartéis do Regimento Sapador de Bombeiros, quais é que são, a que ocorrências é que eles conseguem chegar até 5 minutos e entre 5 e 10 minutos. Para isso utilizámos a informação dos quartéis do RSB, a rede viária e os condicionamentos de trânsito que ocorreram naquele dia em concreto e naquela hora em específico. E foram calculadas as áreas de serviço, em que as áreas verdes são as zonas onde o Regimento Sapador de Bombeiros consegue chegar até 5 minutos e as zonas a castanho entre 5 e 10 minutos. E aqui podemos ver outra vez as zonas de índice de risco sobrepostas às áreas de serviço. Como podem ver, há algumas zonas em que o RSB só conseguiria chegar entre 5 e 10 minutos, nomeadamente as barras que calham em cima das zonas acastanhadas. E fomos depois ver se este índice de risco e se estas previsões bateram certo com ocorrências que ocorreram naquele dia mesmo na realidade, ou seja, para aquela hora registou-se um desabamento, um atropelamento, uma abertura de porta com socorro e um acidente com elevadores. Registaram-se estas 4 ocorrências para aquela hora em específico. Fomos calcular as áreas de serviço e, como podem ver, ali aquele acidente de elevadores, os bombeiros só conseguiriam chegar entre 5 e 10 minutos, enquanto que as outras ocorrências conseguiriam chegar até 5 minutos. E o nosso modelo conseguiu prever metade destas situações, ou seja, o acidente com elevadores e a abertura de porta que estão marcados a azul, o modelo conseguiu prevê-las, e as ocorrências que estão a vermelho, o nosso modelo deu uma probabilidade inferior a 0,5, que geralmente é a linha de corte utilizada para este tipo de modelos, e de certa forma obtivemos aqui uma performance, uma exatidão de 50%. Isto à primeira vista pode parecer que é um mau resultado, mas tendo em conta que o modelo comporta-se melhor em situações extremas, de salientar que neste dia 3 de setembro foi um dia típico de final de verão, com uma temperatura amena, sem grandes perturbações climatéricas, que de facto na análise descritiva que se fez inicialmente para este caso de uso, está muito relacionado com a existência ou não de ocorrências, ou seja, extremos climatéricos estão muito relacionados com a existência de ocorrências.
e é tudo o que tinha para mostrar. Gostaria de salientar que, e esqueci-me de referir, que este trabalho foi desenvolvido por uma aluna de mestrado no âmbito da sua tese, e que trabalhou connosco no laboratório, em conjunto também com a Câmara de Lisboa e com o Regimento Sapador de Bombeiros, e também colaboraram connosco a Microsoft, a SAP e o ISEL, e foi feito este estudo, em que a parte analítica foi realizada, como tinha dito, por esta aluna de mestrado, no âmbito da sua tese, no nosso laboratório Nova Cidade. Se tiverem alguma questão, estamos ao dispor. Obrigado pela vossa atenção. Eu relembro a quem nos acompanha em direto no Facebook que podem colocar as vossas perguntas, os vossos comentários ou as vossas sugestões aqui na seção dos comentários. Enquanto aguardamos por mais questões, eu tenho aqui já uma primeira questão. No vosso entender, o que poderia ser feito para melhorar o modelo? Pois bem, existem alguns pontos que foram apresentados, mencionados rapidamente pelo Pedro, que no que diz respeito ao desempenho do modelo e a forma como os dados foram utilizados para se treinar o modelo, e que poderiam ser experimentadas outras hipóteses, outras alternativas, visando minimizar o erro. O que isso quer dizer? Bom, temos em particular, a respeito da amostragem, foram selecionadas 100 subsecções estatísticas na cidade, aleatoriamente, de forma a obter um número mais razoável, um número mais prático, e de forma que o modelo fosse um pouco mais rapidamente treinado. Essas 100 subsecções estatísticas, no entanto, não foi utilizado nenhum critério objetivo para a seleção delas, foi aleatório, como eu havia mencionado, o que poderia criar uma certa incerteza sobre a seleção em particular. O que isso quer dizer? Se porventura, durante o processo de seleção, essas amostras aleatórias representassem o mesmo lugar no espaço, o modelo ele seria muito capaz e apto a estimar comportamentos naquele lugar no espaço. No entanto, não seria um modelo muito útil e funcional para o resto da cidade. Então, o que é proposto, e uma das soluções que já havíamos discutido para o desenvolvimento futuro desse projeto, seria criar um método empírico para a seleção dessas amostras, dessas subsecções estatísticas, através do qual nós tivéssemos uma boa representação de toda a cidade, dos mais diversos tipos de subsecções estatísticas e comportamentos peculiares, pertencentes a cada uma delas. E dessa forma, o nosso modelo resultante, o modelo treinado, eles teriam um poder de generalizar melhor os comportamentos e sobretudo, estimar melhor as emergências da nossa cidade. Para além disso, deixa-me ver uma coisa, temos também a questão do erro estimado pelo modelo. Como o Pedro falou, o modelo resultante ele foi capaz de prever das 4 ocorrências selecionadas através da simulação para o dia 3 de setembro, 2 ocorrências foram corretamente identificadas. As outras 2, no entanto, não foram por estar abaixo da linha de corte estimada pelo modelo. Isso significa que há espaço para a discussão de uma função de custo que possa considerar uma linha de cortes diferentes, ou seja, essa função ela vai servir para aumentar a sensibilidade do modelo em prever ocorrências cujo a probabilidade ou o score sejam relativamente mais baixos. E, dessa forma, o modelo seria capaz de poder prever mais ocorrências positivas. Naturalmente, isso poderia levar uma quantidade a um desempenho em termos de erro inferior. No entanto, o que diz respeito à predição de desastres e de ocorrências de emergências por parte dos bombeiros, é preferível que o modelo ele esteja mais predisposto ou mais sensível nesse sentido do que, porventura, o modelo não ser capaz de estimar ou prever uma ocorrência e pronto, essas ocorrências elas têm impacto financeiro e social. Então, nesse contexto, é melhor pecar pelo excesso, se eu posso dizer assim. Então,
em conclusão, existem pontos de melhoria sim, no que diz respeito a esse projeto. São gaps que identificamos ao longo do tempo e acho que para os trabalhos futuros, nós, enquanto membros do laboratório, pretendemos sim levar adiante e criar um modelo otimizado no que diz respeito ao desempenho em si, mas também a representação de toda a cidade. Acho que... Sim. Eu acrescentava também outro aspecto que é relevante, que é ou seja, não houve uma tipificação das ocorrências, não é? Sim. Ou seja, um modelo, para ele, um incêndio ou uma inundação acabam por ser, para o modelo é a mesma coisa, e estes dois fenómenos na realidade têm origens diferentes e fatores diferentes. No entanto, isto leva-nos para outra questão, mas até que ponto é que seria, ou seja, que seria operacionalizável uma solução em que todo o tipo de ocorrências estão tipificadas, não é? Leva-nos essa questão em termos de operação. E este modelo aqui tenta, de certa forma, ser um modelo geral para apoiar o Regimento Sapador de Bombeiros na alocação dos seus meios, dos seus veículos que ocorrem, em primeiro lugar, às ocorrências, pela cidade de Lisboa. E há aqui realmente estes desafios, mais em termos operacionais, que de certa forma importa colmatar e pensar de certa forma como é que poderiam ser ultrapassados. Por exemplo, poderia-se pensar ou refletir qual é que é o tipo de ocorrências que preocupa mais neste momento o Regimento Sapador de Bombeiros, não é? E fazer um modelo mais específico e mais focado num determinado aspecto e, de certa forma, tentarmos ter performances mais robustas no modelo. Sim. Só apenas um breve comentário a respeito justamente da questão da categorização. Eu só gostava de estender esse comentário para observar as variáveis independentes, as variáveis explicativas utilizadas no modelo, pois as variáveis elas foram divididas em dois grupos, grupos de variáveis identificadores socioeconômicos e um outro grupo que consiste das variáveis climatéricas. Então, essa questão da categorização é bastante importante, justamente para poder o modelo perceber que provavelmente determinadas ocorrências não vão responder da mesma forma no que diz respeito a um grupo de variável ou outro. Ou seja, talvez um roubo a carro, não sei, só hipóteses, não é? Um roubo de um carro não vai estar necessariamente associado a condições climatéricas. Eu sei que naturalmente isso não está na alçada do regimento de sapadores bombeiros, mas só para exemplificar a questão da categorização e a importância da representação dessas variáveis e da forma como elas são utilizadas no contexto do modelo. Então, sim. Eu aproveitava também para dizer que o Marcelo, desenvolvemos no laboratório, mas o Marcelo a comandar, um artigo em que se criou um modelo de previsão para cheias, e é uma coisa bastante específica, não é? E é um pouco o que poderia ser repensado neste projeto, talvez pensar num tipo de ocorrências que fosse... que o Regimento Sapador de Bombeiros considerasse que era realmente mais gritante, não sei, talvez, por exemplo, os acidentes rodoviários, não sei se porventura poderão ser os que poderá haver sejam mais frequentes e também com algum nível de perigosidade bastante elevado, e de certa forma adaptarmos este conhecimento todo que foi adquirido e que a Leonor, que foi a aluna que desenvolveu este trabalho, e que por acaso até era bombeira, e que foi perfeito porque ela tinha um conhecimento da operação dos bombeiros como ninguém, e isso é extremamente importante, e de facto o que este trabalho vem-nos abrir outras portas e outros caminhos a percorrer para que, de certa forma, pudéssemos e possamos entregar no futuro algo mais robusto e mais concreto e que possa ser operacionalizado pelo Regimento Sapador de Bombeiros. Sim.
Muito obrigada pelos esclarecimentos. Ainda na sequência da primeira pergunta, questiono-vos se a resolução temporal não poderia ter sido outra. Sim, aqui entram um pouco na questão da operação, porque realmente, o modelo calcula a probabilidade de haver uma ocorrência de hora a hora, mas em termos de operação, ou seja, os bombeiros possivelmente não estarão a deslocalizar os seus meios de hora a hora, ou seja, eles se tiverem que localizar, se calhar estariam durante um período da manhã, um período da tarde, um período da noite num determinado local, e de certa forma esta resolução temporal poderia talvez ser outra e mais de uma forma mais agregada, o que até traria certos benefícios para a performance do modelo, porque por certa forma compensava aqui este imbalanceamento que existe entre esta quantidade toda de observações, cerca de 18 milhões, apesar de termos trabalhado com uma amostra de 5 milhões, mas de certa forma iria amenizar aqui este imbalanceamento entre os casos positivos, ou seja, os casos das ocorrências, e os casos de não ocorrência. Muito obrigada. Deixem-me verificar se temos mais algum comentário, mais alguma pergunta. Não temos. Não existindo então mais perguntas para os nossos excelentes oradores, eu dou por encerrada esta sessão sobre emergência, agradecendo a todos que connosco participaram nestas 5 sessões de brainstorming em analítica urbana. Despeço-me com votos que continuem a acompanhar todas as nossas novidades aqui no Facebook da Nova Cidade. Até breve. Boa tarde, obrigado.